Fala, gente boa do canal, tudo beleza? Aqui é o Carlão do canal Nirvana Atômico. Agora eu resolvi botar uma webcam para ficar mais próximo de você, para poder participar da sua aprendizagem com os nossos vídeos. Coloquei aqui o microfone, o webcam, porque aquele lance na cabeça estava me incomodando, além de eu não ter um contato direto contigo, que eu acho muito importante. Então aí nós temos o trabalho de hoje, que são questões da AOCP. Eu vou dando essas picadinhas no vídeo porque eu vou na edição, tá? E esse material que você está vendo aí será disponibilizado ou já está disponibilizado na minha plataforma do Passeio Direto, que é essa plataforma aí. Olha aqui, já está pronto, basta você abrir e compartilhar com seus colegas de estudo para você estudar, para você treinar, tá? É muito importante você fazer o simulado antes do vídeo, porque através do vídeo você vai entender as respostas. E aqui você tem as questões para trabalhar. Siga-me aí no Passeio Direto, que é uma plataforma fantástica que apoia o meu canal, compartilhe os meus vídeos. E aqui, olha, esse é o Instagram meu, se você quiser me seguir também, será um grande prazer. Vamos para o vídeo. As primeiras questões desse trabalho falam sobre um tal de Dinho, que está aqui, ó, que é citado nessa crônica, né? E esse Dinho, ele exerce uma função como coadjuvante de uma história que é relatada por alguém em primeira pessoa. Foi com esse conselho há cerca de 6 anos que começou minha história com o Dinho. Então alguém vai falar, alguém em primeira pessoa vai falar de um tal de Dinho. Logo aqui no primeiro parágrafo, eu faço sempre uma leitura muito criteriosa contigo. Agora eu não vou fazer essas leituras compridas demais, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas observe que nessa questão, logo no primeiro parágrafo, está escrito assim: foi com esse conselho há cerca de 6 anos que começou minha história com o Dinho. Colaborávamos na mesma instituição social e vez ou outra nos esbarrávamos numa reunião, ele sempre ostensivamente calado. Por algum motivo da ordem do encosto, no sentido macumbeirístico mesmo, ou cumplicidade de gordos, vimos um no outro um elo possível de troca. Quero chamar a sua atenção aqui para a palavrinha elo. Você sabe qual é o pleonasmo gerado por essa palavra elo? É quando a gente fala elo de ligação, porque todo elo liga. Então, cuidado quando você for utilizar essa palavrinha elo. Então, sempre lembro desse pleonasmo. E outro lance interessante nesse primeiro parágrafo é que fala sobre a convivência com o Dinho, data de 6 anos, ou seja, há cerca de 6 anos. Eu tenho o verbo haver aqui indicando passado. A primeira pergunta é assim: sobre o uso das aspas no texto, assinale a alternativa correta. Eu vou deixar o texto todo aí, né, no material do Passeio Direto. Você vai lá, baixa, leia o texto atentamente, por favor. Mas olha aqui. Aspas. Dinho vê coisas. Aqui eu tenho aspas. Mas aqui embaixo, olha, eu tenho olhar de estrangeiro e vê coisas. Vamos ver. Dinho vê coisas e, consequentemente, tenho que dizer. Não só sobre o subúrbio, nas suas ruas, seus personagens e seus modos, numa linhagem Antônio Maria ou João do Rio, mas muitas vezes também sobre bairros já enjoativos, de tão submersos em clichês como o tão adorado odiado Leblon. Seu olhar de estrangeiro revela estranhas entranhas da zona sul do Rio de Janeiro. O fato é que, com este livro, a cidade fica muito maior, mais plural e, consequentemente, mais justa. Eu tenho aqui aspas, olha, ver coisas. E eu tenho aqui, deixa eu marcar esse pedaço, eu tenho esse aqui, seu olhar de estrangeiro. O que está propondo a primeira questão. O uso das aspas, assinale a alternativa correta. O uso das aspas no texto foi usado. Em olhar de estrangeiro, as aspas indicam que se trata de uma citação. Não. Letra B.
Olhar de estrangeiro, as aspas indicam que Dinho não é de fato um estrangeiro no Brasil. Observe que ele não diz, né, para essa citação, seu olhar de estrangeiro. Isso aqui não está na boca da primeira pessoa do texto e muito menos na boca do Dinho. Isso aqui é uma expressão utilizada para falar que o olhar de estrangeiro é o olhar que consegue captar coisas que a pessoa que mora ali não capta. Ou seja, somente um estrangeiro consegue enxergar as coisas diferentes, né? Seu olhar estrangeiro consegue ver coisas que cotidianamente as pessoas que moram ali não conseguem ver. Então, nós já ficamos com a letra B. Olhar de estrangeiro indica que Dinho não é de fato, realmente um estrangeiro. Ele vê as coisas de modo diferente. Letra A não pode porque não está citando nada. Letra C, as aspas sinalizam que a expressão é um estrangeirismo. Nada a ver. É uma palavra importada, né, de outro glossário, de outro dicionário, de outra língua. É um verbete que não pertence ao nosso verbete. Em ver coisas, as aspas sinalizam que a expressão é uma gíria. Vê. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Então esse vê aqui não tem nada a ver. Está correto. Em ver coisas, as aspas indicam que as coisas vistas por Dinho são da ordem do sobrenatural. A letra E é completamente fora. Então eu vou riscar aqui as letras A, C, D e E e vou ficar com a letra B. Número 1, letra B. Número 2. A respeito da colocação pronominal no texto, aí, questão pronominal, quando eu vou trabalhar com pronome, eu tenho a colocação do pronome em algum lugar. Eu tenho que me lembrar daquele lance de próclise, ênclise e mesóclise. Quando eu lembro de próclise, ênclise e mesóclise, eu vou me lembrar das partículas que atraem os pronomes. Assinale a alternativa correta. Eu já vou direto para a resposta correta, que é a letra D. E ele, então, me confidenciou. O item de destaque não pode ser colocado depois do verbo confidenciou. Então, aqui ele está numa colocação, observe aqui, uma colocação proclítica, ou seja, antes do verbo. Se tivesse depois do verbo, aqui, olha, próclise, no meio mesóclise e depois ênclise. Então, aqui ele está proclítico e ele está falando que ele não pode ser colocado depois. Está correto porque esse então puxa o me. Então a letra D está correta. Repetindo, quando eu vou falar sobre colocação pronominal, eu falo sobre próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise após o verbo. Número 2, letra D. Número 3. Quanto às expressões não pira e não pare, assinale a alternativa incorreta. Preste atenção. O uso de letras maiúsculas e do ponto de exclamação sinaliza surpresa. A exclamação, inclusive eu falo isso muito, cara, não use exclamação em mensagens no WhatsApp, não use exclamações ou exclamação em mensagens de e-mail, porque parece que a gente está gritando quando usa a exclamação. Eu trabalhei com um professor, aliás, eu tive um diretor que só mandava mensagens para a gente e ao final das mensagens ele frisava, né, aquela porrada de pontos de exclamação. E eu sempre li aquilo ali, me dava vontade de falar com ele assim, mano, não usa ponto de exclamação. Você está gritando. Se a interrogação é uma pergunta, a própria exclamação, né, a própria exclamação fala. Exclamar é você exagerar, falar diferente. Então, sinaliza surpresa. Olha, não pira, não pare. Ela não sinaliza surpresa. É outra coisa, é uma ênfase. E letras maiúsculas também não quer dizer surpresa. Eu posso, por exemplo, colocar uma abreviação maiúscula no texto que não vai indicar surpresa. Então, a incorreta é a letra A, com esse detalhe que eu lhe passei. Muita atenção com o ponto de exclamação. No WhatsApp, especialmente no WhatsApp, né?
Evite utilizar letras maiúsculas no texto e não utilize a exclamação, porque senão dá a impressão assim de grito, de ordem, de berro, sacou? Número 3 ficou letra A. Número 4, eu não sei como é que você está me vendo aí, ó. Se eu fizer assim, agora na edição eu observei que está dando um reflexo nos óculos, né? Quando eu faço assim. Então eu faço assim, não dá reflexo. E eu assim, tô achando super estranho eu me ver ao vídeo ou me acompanhar aqui na tela. É o primeiro vídeo assim também, né? Até acostumar fica complicado. Mas vamos lá. Número 4. A respeito do excerto, guardando essa palavra, excerto, o que é excerto? Excerto é um pedaço do texto. É um pedaço retirado do texto. É um trecho. Eu tenho um texto grande e tenho um excerto. Qual que é o excerto aqui? Colaborávamos na mesma instituição social e, vez ou outra, nos esbarrávamos numa reunião, ele sempre ostensivamente calado. Assinale a alternativa correta. Nessa 4, eu tenho a letra E e vamos justificar. Estou até gaguejando, tá vendo? Não sou acostumado a aparecer em vídeo, mas vamos que vamos, uma hora eu acostumo. Se a expressão vez ou outra estivesse entre vírgulas, vamos lá. Colaborávamos na mesma instituição social e, vamos botar vírgula, tá? Vírgula, vez ou outra, vírgula. Haveria necessidade da alteração da colocação do pronome nos. Sim, porque eu não inicio após uma pontuação com próclise, ok? Aqui eu tenho uma pontuação que é a vírgula, olha, que eu estou colocando agora conforme a letra E sugeriu. Olha, eu tenho uma vírgula aqui, a letra E sugeriu também colocar uma vírgula aqui. Vamos botar esse aqui em vermelho, negrito, e vamos aumentar o tamanho dessa parada. Vai ficar assim a sugestão da letra E. Se eu colocar essa vírgula, esse nos não pode ficar aqui. Então, agora, falando corretamente, o nos deixará de ser uma próclise para se tornar uma ênclise. Ou seja, ele vai sair da posição anterior ao verbo para a posição posterior ao verbo. Eu não posso iniciar uma oração, né, após a pontuação com uma próclise. Como eu não posso iniciar nenhuma oração com próclise, nenhuma. Eu não posso colocar me empresta, empreste-me, sacou? Então, número 4, letra E, porque se eu colocar a expressão vez ou outra entre vírgulas, eu vou mudar o lugar do nos. Não aceita próclise e deverá ser ênclise. Número 4, letra E. Número 5. Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem hipérbole, caracterizada pelo exagero. Hipérbole é um exagero intencional. Agora, detalhe importante. A hipérbole é aceita pelos vestibulares, pelo Enem, pelos concursos, pelos testes de um modo geral? Sim. A hipérbole pode ser usada porque ele é uma figura de linguagem. Mas eu tomo cuidado para não falar mais do mesmo. A hipérbole serve para ser identificada como figura de linguagem nos casos de citação poética. Os poetas utilizam isso, os cronistas utilizam isso, os contistas utilizam isso. Agora eu, aluno, você, aluno, nós, candidatos, precisamos correr de hipérboles. Nós precisamos correr de figuras de linguagem. Sabe para quê? Para não passar um duplo sentido. Quanto mais claro você for na sua redação, melhor será a compreensão do fiscal. Ok? Deve estar aqui, né? Tudo embaçado, né? Mas eu também não consigo ficar sem óculos. Até que consigo, mas vai destruir a minha leitura. Então eu prefiro ficar com óculos. Vamos lá. A alternativa correta é a letra B. Essa apresenta hipérbole. Vamos ler.
Ele então começou a me enviar milhões de textos. Ele não começou a me enviar milhões de textos. Ele me mandou muitos textos, vários textos. Ele exagerou no envio dos textos. Mas milhões de textos é alguma coisa impossível de acontecer. Então é a letra B, porque eu encontrei ali milhões de textos. Quando é que eu posso utilizar isso? Repetindo, em situações em que há a proposta para se identificar hipérbole em textos que não são nossos, em redação oficial de Enem, concursos e etc., fuja de hipérbole, porque você vai passar um lance assim, enviou milhões de não sei o que, não sei o que. O Enem ele tem uma estrutura textual a ser seguida e sempre ande no sentido denotativo e nunca no sentido conotativo. Denotativo, dicionário, sem figura de linguagem. Conotativo, figurado, figuras de linguagem. Portanto, número 5, letra B. Número 6. Referente ao excerto arredondado e de alumínio, o cinzeiro chegou lá em casa porque meu pai o ganhara de presente de seu patrão, o empresário Baby Pignatari. Assinale a alternativa correta. Observe aí que a resposta correta é a letra C. E observe que o empresário Baby Pignatari explica quem era ou quem é, não aqui no caso quem era o seu patrão. Então, ganhou o quê? Ganhou um cinzeiro. De quem? De seu patrão. E quem era seu patrão? Baby Pignatari. Então, a expressão o empresário Baby Pignatari é um aposto explicativo referente ao substantivo patrão. Aí agora eu vou te fazer um convite para pensar um pouco mais. Sempre pensar um pouco mais, né? Nessa questão 6 eu falei outra vez sobre excerto, que é um pedaço. E agora o convite a pensar um pouco mais é assim. Quando eu faço uma referência para trás, olha, o empresário tal, vou botar aqui em vermelho, ele fala, né, ele explica, ele é referente ao substantivo patrão. Então a palavra patrão está aqui. Como que se chama essa referência? Eu estou lá na frente com o nome do empresário e estou me referindo a um lance que foi dito. É uma referência anafórica, correto? Se fosse uma referência para fora do texto, seria uma referência catafórica. Lembra dessa matéria? Nós já falamos sobre isso. Então, é um pronome relativo a um lance que foi dito. A matéria era essa, né? Pronome relativo. No pronome relativo existe uma referência anafórica. E aqui também rolou uma referência anafórica, porque eu estou me referindo a um termo que foi anteriormente citado. Número 6, letra C. Número 7, muito interessante esse número 7. Assinale a alternativa em que a sílaba em destaque em ambas as palavras é um prefixo com significado de negação, ação contrária. Eu não coloquei essa sílaba em destaque, porque eu prefiro ler a questão e entender e descobrir o que deve ser destacado, entende? Obviamente, lendo a questão agora, eu vou observar que todas as palavras começam com des. Então, nós temos, quando é antes do radical, é o prefixo. Após o radical, é o sufixo. Os prefixos e sufixos são chamados de afixos. Vamos ler. Tem significado de negação, ação contrária. Na letra A eu tenho destacar e desmontar. Destacar é colocar em evidência. Desmontar é o contrário de montar. Então, a letra A não pode ser. Desmontar é o contrário de montar. Desamassar é o contrário de amassar. Então, ficou a letra B. Observa a letra C. Destaque e desimportante. Destaque, eu nem sei como é que eu classifico esse des, né? Seria deste, desta, sei lá.
Destacar é colocar em evidência. Desimportante quer dizer que não é importante. Então não bateu. Descobrir é encontrar, né? E destacar, já falamos, também não bateu. Desamassar é o contrário de amassar. E destacar é colocar em evidência. Então as únicas que têm negação e ação contrária são as palavras da letra B, que é desmontar, que é o contrário de montar, e desamassar, que é o contrário de amassar. Número 7 ficou a letra B. Número 8. Mesmo assim, cara, quando eu leio mesmo assim, eu já imagino oração subordinada adverbial concessiva. Não tem jeito. Mesmo assim, entendeu? São duas ações, uma que contradiz a outra, mas as duas passam. Embora ela seja muito exigente, estamos unidos há 20 anos. Ou seja, eu não gosto de pessoa exigente que pega no pé, que me fiscaliza demais. Mas eu estou com ela. Então, veja bem, qual que é a matéria de figura de linguagem? Eu tenho uma antítese, duas ideias contrárias que se suportam, e eu tenho outro chamado paradoxo, que são duas ideias contrárias que não se suportam. Não sei se eu falei antítese correto aí, né? Antítese são duas ideias contrárias que se suportam. Ele subiu, mas desceu muito rápido. Pronto. Isso é uma antítese. Agora, um paradoxo. E o careca anelava seus cabelos, seus cachos. Pô, mas ele é careca, como é que ele vai anelar seus cachos? Entende? Então, entra no caso da concessiva. Mesmo assim, eu tenho duas ideias contrárias que eu vou passar as duas. Então, olha só. Em mesmo assim não acredito em perda total, a expressão em destaque poderia ser substituída adequadamente por apesar disso, não tem jeito, é concessiva. Entende? Diante disso, é posição, lugar. Desse modo, é modo. Por isso, explicação. Apesar disso, bate com mesmo assim. E, portanto, é outra explicação. Vai depender se vai ter vírgula ou não, né? Se eu meter uma vírgula antes e uma vírgula depois, de repente a gente pode até passar para a conclusão. Mas não é. Então, número 8 vai ficar a letra D, que vai representar uma ideia concessiva. Número 8, letra D. Número 9. Assinale a alternativa em que todas as palavras fazem parte de um uso informal da língua. Nós temos o uso formal e o uso informal. O uso formal é o uso clássico. O uso informal é o uso coloquial. É o que a gente fala por aí. Né? Aqui em Minas Gerais, a gente se comunica com extrema facilidade. A gente fala li de leite, a gente fala aqui de carne, tudo muito abreviado. Depois que vai para o papel tem que ser diferente. Eu também falo totalmente avacalhado. Eu acredito que você falar muito corretamente é motivo de exclusão social. Né? Se eu viver num português completamente correto, né, gramaticalmente correto, eu corro o risco de excluir quem não entende o que eu falo. Mas vamos ver aqui quais palavras fazem parte do uso informal da língua. Agora eu estou sem óculos. Beleléu, rolê e incalculável. Beleléu e rolê é informal, mas incalculável é formal, então não pode. Letra B, socialite, martelinho e memorabilia. Socialite é um estrangeirismo. Letra C, playboy, coitado e repleto. Playboy é estrangeiro, repleto é cheio, repleto é uma palavra do português correto. Na letra B, aquele memorabilia ali, para mim ficou perdido. Letra D, memorabilia, também ficou perdido, não reconheço. Ganhara, que é um verbo. Patrão, que pode ser informal, né? Chamar alguém de patrão, que ele não seja patrão. Eu botar o apelido dele de patrão, mas é formal. Sobrou a letra E, estripulia. Realmente é informal, a gente fala isso na rua, eu falo isso na rua. Beleléu, o cara foi pro Beleléu. Né? É uma questão de gíria. E diacho,
quando eu vou reclamar de alguma coisa, eu falo, eita, diacho. Então, número 9 ficou letra E. Número 10, eu já mudei de roupa, né? Porque eu estava gravando ontem, aí hoje eu retomei o vídeo. Não dá para gravar um vídeo num tapa só. Número 10, referente ao excerto. Excerto, pedaço. Excerto é aquele pedacinho de um texto, pedacinho de alguma coisa retirado de um texto maior. É uma passagem. Procura-se um martelinho de ouro, aceitam-se indicações de profissionais pacientes. Assinale a alternativa correta. Agora eu tenho que saber o seguinte, qual que é a utilidade desse se aqui, ó. Aí a gente mata a questão. O se está ao lado de um verbo, e esse verbo é transitivo direto. Quem procura, procura alguma coisa. Procura o quê? Quem aceita, aceita alguma coisa. Aceita o quê? Ok? Então eu vou passar para a voz passiva analítica, porque aqui está na voz passiva sintética. É procurado um martelinho de ouro, é aceito ou aceitado, ou são aceitadas ou são aceitas indicações. Então, esse se aqui e esse se aqui, eles têm a mesma função de apassivar o trecho. Trata-se de uma voz passiva sintética, por causa do se. Se não tivesse o se, seria uma voz passiva analítica. Número 10, letra A. Número 11. A respeito da oração em destaque, João está doente, está reclamando de dor. É correto afirmar que... Resposta é a letra E. Vou te explicar o porquê agora. Observe que nesse trecho sublinhado eu tenho o verbo estar. O verbo estar, na maioria das vezes, ele funciona como verbo de ligação. Ele liga o quê? O sujeito a uma qualidade. Ok? Então, ele liga o sujeito a uma explicação desse sujeito, do que é, de alguma característica dele. Então, João está doente, está reclamando de dor, funciona como predicativo do sujeito. Letra E estabelece uma explicação com relação a que a antecede. Antecede que vem antes dela. Então, essa oração aqui, essa daqui, ela estabelece uma explicação com relação a que a antecede, que é essa daqui. Número 11, letra E. Número 12. A língua padrão, embora seja uma entre as muitas variedades da língua, é a de maior prestígio, atuando como modelo. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Assinale a alternativa em que há uma inadequação quanto ao padrão culto da língua portuguesa escrita. Assinale a alternativa em que há uma inadequação. Então vamos procurar pela resposta errada. Letra E. Proibido entrada de pessoas não autorizadas. A letra A está correta, porque proibido entrada. Se tivesse a entrada, seria proibida. Como eu não tenho, então é proibido. Está certo. Olha a letra B. Aluga-se apartamentos. Errado. Apartamentos são alugados. É uma voz passiva sintética. É um verbo transitivo direto e esse se funciona como agente apassivador. Como o verbo é transitivo direto e eu tenho um se apassivador, esse aluga deve concordar com o termo que vem após ele. Então, alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Essa aqui já ficou letra B, o resto está correto. Atenção, não é permitida a permanência, não é permitida a permanência, ficou permitida porque é a permanência, por causa desse A aqui, ó, esse artigo definido feminino singular. A letra D está correta porque, por favor, dê-me, usou a ênclise aqui, porque após a vírgula eu não posso começar com próclise. Letra E, vendas a prazo com garantia. Esse a prazo aqui parece que não tem crase, porque prazo é uma palavra masculina. Então, número 12 ficou letra B. Número 13.
Pesquisa mundial feita recentemente mostrou que 72% dos casais se preocupam com os gastos do parceiro. Com relação ao excerto acima, verifique a função sintática da palavra expressão destacada e assinale a alternativa que apresenta a análise correta de acordo com a sugestão entre parênteses a seguir. Então, a resposta dessa número 13 é a letra B. E observe, pesquisa mundial feita recentemente mostrou que, quando eu for trabalhar com análise sintática, eu vou ficar de olho no verbo. O verbo aqui é mostrar. Eu vou marcar. Quem mostra, mostra alguma coisa. Mas, antes de perguntar isso, eu falo assim, quem é que mostrou ou quem é que mostrou? A pergunta é, quem é que mostrou? Resposta, pesquisa mundial feita recentemente. Ela mostrou, quem é que mostrou? Pesquisa mundial. Então, saiu aí o sujeito. Número 13, letra B. Questão 14. Isso significa que terão um jogo de cintura para enfrentar outras situações difíceis. Morfologicamente, as palavras em destaque são respectivamente. O que é respectivamente? Um após o outro, obedecendo à ordem que foram colocados. Primeiro isso, aqui em cima, e depois o difíceis, aqui embaixo. Esse isso é um pronome. Situações difíceis é um adjetivo. Fácil. Número 14, letra D. Número 15. O segredo é conversar, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle. A vírgula foi empregada para. O segredo é conversar, vírgula, ter comprometimento e não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle. O que está acontecendo aqui? Ele está separando elementos de mesmo nível sintático. Por quê? O segredo é conversar, o segredo é ter comprometimento, o segredo é não culpar o outro por fatores que estão fora de seu controle. Então, essa vírgula ela foi feita para retomar, né, o sujeito da oração anterior. Então, essa vírgula aqui, quando eu pergunto assim, que é o segredo? Né? Quando eu faço essa pergunta, eu vejo que eu vou ter a mesma resposta. Eu não vou usar de análise sintática gramatical. Eu vou usar uma lógica gramatical, uma lógica sintática. Olha aqui. O segredo é conversar, é ter comprometimento. Então, se eu riscar esse conversar aqui, eu vou continuar. Olha lá. O segredo é ter comprometimento. Então, eles têm a mesma função sintática. Correto? Número 15, letra C. Número 16. Em um pouquinho de esforço, dá para lidar com essa parte chata da vida a dois e barrar as brigas antes mesmo que elas comecem? A palavra em destaque, esse pra. A resposta é a letra C. É a forma coloquial da preposição para. A palavra oficial, né, de acordo com o dicionário oficial, a norma oficial é para. E aí eu entro com a forma coloquial, que transformo para em pra. Número 16, letra C. 17. Assinale a alternativa em que o se destacado não introduz uma oração adverbial. Olha que fantástico. Resposta letra B. Em primeiro lugar, é importante que o casal fale a mesma língua quando se trata de dinheiro. Observe. Quando se trata. O verbo tratar aqui, ele é um verbo transitivo indireto, porque ele apresenta uma preposição. Esse se foi atraído pelo quando. Então, esse se, a função dele, quando ele está ao lado de um verbo
transitivo indireto, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Então, no número 17, na letra B, eu não tenho uma oração adverbial. Eu tenho um se, que caracteriza um índice de determinação do sujeito. Número 17, letra B. Vamos agora para o número 18. O documento é um alerta às novas ações. O termo destacado pode ser substituído sem comprometer a estrutura e o sentido da oração por. Agora presta atenção. Observe que existe um acento grave, indicativo de crase. Eu falo também isso muito nos vídeos. Sempre falo. Sinal da crase, como é que se chama? Acento grave. O concurso pode perguntar somente pelo acento grave e não falar que é crase. O concurso pode perguntar somente pela crase e não falar que é acento grave. Entendeu? Tem muita gente que tem dúvida nisso aí. E outra coisa interessante, olha, o termo destacado pode ser substituído sem comprometer a estrutura e o sentido da oração por. Quando eu vejo o a com acento grave, e nesse caso aqui ele está pluralizado, primeira coisa, eu vou buscar por alguma coisa pluralizada. Eu vou observar que todas as opções estão pluralizadas. Segunda coisa que eu vou observar, o a, ele une dois termos, uma preposição, mais um artigo definido feminino, no caso, plural. Então eu tenho que ter duas coisinhas. Como eu tenho duas coisinhas, as letras A e D estão fora. O documento é um alerta. Alerta para quem? Para as novas ações. Então ficou a letra B. Tá entendido? É uma questão fácil, mas dá para fazer um trabalho legal de revisão em cima da crase. Número 18, letra B. 19. As mudanças climáticas vão avultar os riscos relacionados ao clima já existentes e criar novos. O termo destacado não pode ser substituído no contexto por. Amigo, essa é uma matéria que não tem como eu elaborar uma videoaula ou você encontrar na internet uma videoaula para aprender, né, sobre. Porque isso aí depende de leitura. O grande lance do concurso, eu falo isso sempre também, é você se preparar. Como que se prepara para o concurso? É você ler tudo. Tá? Eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Eu tenho amigos que são petistas, aí eles não leem notícias do Bolsonaro. Aí eu tenho amigos que gostam do Bolsonaro e não leem notícias do PT. E tenho amigos que odeiam política e não estão por dentro da política. Ora, no concurso, você não vai expressar a sua condição, posição, opção política. Você precisa saber política. Entendeu? E você só deu pau voltou à tela. E você só vai entender alguma coisa se você ler. E nessa leitura vão aparecer palavrinhas como essa daí, ó, avultar, tá vendo? Como é que eu vou te ensinar aqui que é avultar? Não tem jeito. Eu vou te receitar um dicionário. Então leia tudo, mesmo que a notícia seja desinteressante, mesmo que não seja pertinente ao seu tema, mesmo que você não concorde com o que está escrito, você vai ler para absorver informações, você vai acostumar o seu cérebro com novas palavras. Então olha aqui, avultar. Ele não pode ser substituído por letra C, minimizar. Porque observe que minimizar é a única diferente entre as 5. Salientar, colocar em saliência. Elevar, colocar mais alto. Acentuar também é destacar. Intensificar também é destacar. O único que não entra é minimizar. Deu certo no chutômetro. Porque para mim isso é chutômetro. Agora, o ideal é você chegar já sabendo o que significa avultar. Evidenciar. Ok? Número 19, letra C, 20. Os problemas devem afetar todos de algum modo, mas as pessoas que têm menos recursos, as pessoas que menos têm recursos para arcar com as consequências, no período acima o termo destacado pode ser substituído sem que haja prejuízo semântico ou sintático por. Olha aí, prejuízo semântico ou sintático. Qual é o uso do mas? Mas é uma
Conjunção adversativa. Eu vou procurar por outra conjunção adversativa, que vai ficar a letra D. Lendo. Os problemas devem afetar todos de algum modo, entretanto, as pessoas que menos têm recursos, ok? Fácil. Fácil para quem está estudando sintática. Número 20 ficou letra D. Número 21. Cara, acerta essa, por favor. Você foi lá no site do Passei Direto, baixou o simulado? É muito importante você baixar o simulado, fazer e conferir comigo, porque aí, de repente, eu consigo resolver alguma dúvida sua. Você acertou essa aí, não acertou? Olha, essa realidade é alarmante. Eu tenho um verbo de ligação, alarmante é uma qualidade para a realidade. Que é alarmante? Essa realidade. Predicativo do sujeito. Essa é muito fácil, muito básica, né? 21, letra D, 22. Dá um espaço aqui. Já olhei ali, ó. Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário de doenças crônicas e cardiovasculares no país. A expressão em destaque pode ser substituída sem que haja prejuízo semântico sintático por. Observe que nessa questão 22 eu posso substituir por várias coisas, menos por uma, que também aí dá para fazer no chutômetro. Visto que é a falta, já que é a falta, tendo em vista que é a falta, dado que é a falta, mas a letra B não pode, indica finalidade. Tá? Número 22, letra B. 23. De acordo com Maglioca, a pesquisa reforça a necessidade da prática de atividade física que deve ser estimulada por políticas públicas. O termo em destaque remete. Então, esse aqui remete a um lance anterior. Acabamos de falar aí numa questão, que quando eu falo de um termo anterior, eu faço uma referência anafórica. Esse que é um pronome relativo, que é relativo ao termo anterior. Então, esse que se refere a quê? A prática da atividade física. Isso. Letra D. Referência anafórica. Manda para trás. 24. Até deixei aqui a atenção aqui para nós, ó. Isso aqui não está lá no Passei Direto não, tá? Eu sei lá se eu deixei, mas é uma excelente oportunidade para aprendermos. Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário de doenças crônicas e cardiovasculares no país. Considerando o excerto é um pedaço, é possível inferir que a palavra em destaque tem o mesmo significado, ou mesmo sentido de iminente. Leia lá embaixo, tá? Essa aí é de graça, eu coloquei a resposta justamente para separarmos, para diferenciarmos iminente de eminente. Iminente significa algo que está prestes a acontecer. Letra B. E é muito parecida com eminente. É um sujeito eminente, ou seja, ele é notável, ele é um camarada, sacou? Fodão. Então, cuidado com essas duas palavras, eminente e iminente. Iminente que vai acontecer, está prestes a acontecer. Eu marquei errado, é a letra E. Algo que está próximo de acontecer. Desculpa, tá vendo? Li na correria. Mas a explicação está correta, tá? É algo que está próximo de acontecer. É iminente, vai acontecer. A qualquer instante. Número 24 ficou letra E. Número 25. Unesco mostra que há no mundo água suficiente para suprir as necessidades de crescimento do consumo, mas não sem uma mudança dramática no uso. O termo em destaque expressa, mas, contudo, todavia, entretanto, aliás, porém, contraste. É uma conjunção coordenativa adversativa. Número 25 ficou letra C. 26, eu já comecei na correria, porque o vídeo já bateu aí 50 minutos. Assinala alternativa que apresenta período composto. Se é período composto, eu tenho 2 ou mais verbos. Eu vou encontrar, então, na 26, a letra D justificando. Qual é o verbo?
Ari Mergulhão diz, verbo dizer, tá aqui, muito prazer, que o Brasil tem, lembrando, importante falar, que um verbo ao lado do outro não constitui, né, um verbo ao lado do outro não constitui um período composto. Dois verbos, nessa situação, eles constituem uma locução verbal, o que não é período composto. Ok? Tá por dentro disso? Então tá, espero que esteja. 27. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque no excerto pedaço a seguir. Os mamíferos que concentram água no subterrâneo e abastecem nascentes e rios são responsáveis atualmente por fornecer água potável a metade da população mundial. Pá! Vou marcar de cara a letra A. A número... Que número que é essa? A número 27 ficou letra A, por quê? Eu tenho um papelzinho que eu anoto aqui algumas observações. Aí eu tenho que olhar, porque senão eu faço o mesmo deslize aqui no iminente, né? Eu vou com muita pressa. Vamos lá. Os verbos estão conjugados no presente indicativo. Modo indicativo, tempo presente. Vamos lá, eu concentro, tu concentras, ele concentra. Nós concentramos, vós concentrais, eles concentram. Abastecer, eu abasteço, tu abasteces, ele abastece. Nós abastecemos, vós abasteceis, eles abastecem. Então, os dois estão conjugados no presente do indicativo e para concordar com os aquíferos. Você sabe outra palavra para conjugar? Eles estão flexionados. O verbo ele conjuga ou flexiona para concordar com as pessoas, que são quantas? Eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho 3 pessoas para o singular, 3 pessoas para o plural. Bora, 27, acabou 28. Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque não tem a função de caracterizar o termo que acompanha. Caracterizar, então eu não posso pegar uma palavra que é adjetivo. Dramática é adjetivo. Última é um adjetivo. Potável é um adjetivo e da população é adjetivo. Todos aqui dão qualidade para as outras palavras, menos a letra B. Pode explicar? Posso. Por que a letra E da população dá qualidade? Simples, transforma isso em crescimento populacional. Vai funcionar. Correto? Então, dramática é uma qualidade para mudança, grave, crise. Crise não é uma qualidade para grave. Últimas é uma qualidade para décadas. Potável é uma qualidade para água. Populacional é uma qualidade para esse crescimento. Né? Ele caracteriza o termo que o acompanha. 28, letra B. 29, em qual das alternativas a seguir seria possível trocar a conjunção e em destaque pela conjunção mas e dessa forma dar ênfase à ação da oração termo subsequente. Já vem na minha cabeça um lance. A conjunção e, eu tenho essa conjunção como uma conjunção coordenativa aditiva. As orações coordenativas, elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas eu tenho e, mas eu tenho mas dentro da aditiva. É quando eu falo mas também. Não sei se vai rolar isso aqui agora. Resposta do número 29, vamos ver aqui. Ficou a letra D. Ah lá. Qual que é a proposta? Eu vou substituir o e por mas. Olha o que vai aparecer lá em cima. E, eu coloco mas também. Eu matei a questão antes de chegar na resposta. Eu peguei o papelzinho e li aqui, mas quando eu bati o olho aqui, que a conjunção e é aditiva, eu vou botar mas, só pode ser um, mas também. Foi nessa jogada? Vambora. 30. O relatório atribui a vários fatores a possível falta de água, entre eles a intensa urbanização, as práticas agrícolas inadequadas e a poluição que
prejudica a oferta de água limpa no mundo. O termo em destaque tem a função de retomar o termo antecedente, como o que em. Então, esse que aqui, ele retoma, parece que a palavra poluição, né? E a poluição? Vamos colocar tudo? As práticas agrícolas inadequadas e a poluição. Tá? Agora vamos ver qual letra e vamos justificar. Essa número 30 vai ficar a letra C e eu vou ver o que eu posso fazer nela. Cadê o quê? Os aquíferos que concentram água. Carlão, tem um jeito mais fácil? Tem. Coloca a palavra aquífero no lugar do que? Quer ver? Olha aqui. Vou fazer um negócio então, tá? Olha para a tela. Vou tirar o que e vou colocar assim. Funcionou? Funcionou. Então é ela. Ó, voltou para o que? Correto? Tranquilo? Então aí terminamos um bloco com 30 questões. Agora meus vídeos terão esse... Eu vou estar aí na tela contigo. Eu estava sentindo essa necessidade, saca? De ficar mais próximo daquele que me acompanha. Esse material já está aqui, olha. Olha aqui na tela. A OCP, eu vou abrir, como eu sou produtor, ele pode me fazer uma pergunta aqui e eu vou ter que fazer um lance. Fez a pergunta. Isso não vai acontecer contigo não, tá? E aí vai me mostrar o material. Olha ela aí. Cara, agora o seu trampo é praticar, assistir a aula, praticar, assistir a aula. Cara, por que eu tô com passeio direto? Eu vou te explicar. Eu tenho um canal no YouTube que se chama nirvanaatomico.com.br. Tem várias abas abertas aqui, vou fechar. Esse é meu site. Então presta atenção. Nesse site aqui eu pago para mantê-lo no ar. Um site que só dá prejuízo, porque esse aqui eu pago para o Wix. Esse domínio é pago para o Wix. Aos poucos eu vou desativando esse site e estou colocando agora tudo no passeio direto. Ok? Agora vai tudo para o passeio direto. Por quê? Eu vou te dar o toque assim, na real. Passeio direto foi a única plataforma que investiu no canal Nirvana Atômico. Passeio direto foi o único, não é patrocinador, parceiro, que falou assim, pode trabalhar que eu vou garantir algo mais decente para você. Que não seja essas migalhas que a gente vive aí. Por exemplo, eu sou professor, eu preciso viver disso. Eu tenho que ter uma grana, porque senão eu não vou poder ficar aqui gravando vídeo. Eu vou ter que arrumar um trampo por fora. Sacou? Então, por favor, me segue aí no Passeio Direto, inscreva-se, divulga o meu perfil, tá? Faz um lance assim bacana, porque sempre vai ter material exclusivo para você. Valeu, compadre! Fica com Deus, muita paz, muita luz na sua vida e a gente se vê no próximo vídeo daqui a pouco. Valeu!